Boa noite a todos. Mais uma vez, alegria de estarmos juntos, aprendendo um pouquinho mais, ouvindo os ensinamentos do Mestre Jesus e que nós possamos nesta noite receber um pouco mais de tratamento, tudo aquilo que nós necessitamos levar para o nosso lar, para mais uma semana. Hoje conosco Fábio Fadel, do Centro Espírita Ismael. Seguir Jesus é o tema. A frase que trabalhamos esta semana: quem sustenta é sustentado, quem serve é servido, quem dá recebe. Essa é a lei, Emmanuel. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: é necessário intensificar a nossa fé e a nossa confiança no poder e na bondade de Deus, para interpretar o sofrimento como estrada bendita de nossa redenção para a vida imortal. Vamos fazer a leitura do Evangelho, a lição que caiu para nós. O Juarez vai fazer a leitura e nós vamos prestar bastante atenção. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Item 1. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Mateus, capítulo 6. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas que pairam acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma, cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido, ou aquele que assim se julga, impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio,
mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Que assim seja. Vamos fazer nossa prece, convidando a todos que aqui se encontram e a todos os nossos irmãos que também estão em seus lares, hospitais, local de trabalho, em diversos lugares que acompanham este nosso início de tratamento, esta nossa prece. E em seguida, a palestra tão importante para o nosso crescimento espiritual e o nosso tratamento. Acabamos de ler o trecho do Evangelho que vem falar sobre o perdão. E nós vamos pedindo ao nosso mentor individual, que nos conhece tão bem, este companheiro que caminha conosco nesta nossa jornada, este anjo da guarda chamado por outros, amigo espiritual, que nos conhece bem, sabe de todas as nossas necessidades, das nossas dores, aflições, participando também das nossas alegrias, onde muitas vezes nós os esquecemos. Somente lembramos nos momentos de dificuldades. E é num momento de felicidade que nós nos encontramos aqui e sentimos a presença deste anjo que nos recebe, nos abraça, sussurra em nossos ouvidos palavras de amor e também vem falar sobre perdão. Todos nós, um dia, passamos por alguma situação onde, em alguma circunstância, algum momento da vida, defrontamos com alguém, talvez algumas calúnias, algo que tenha acontecido e nós, muitas vezes, com o nosso coração fechado, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, muitas vezes não pedindo perdão a este nosso irmão, a esta nossa irmã, não perdoando. E é neste momento em que muitos também passaram por situações onde espíritos que se encontram do outro lado, talvez um momento tão oportuno desta noite, de nós pedimos perdão a estes irmãos que já se foram. E também aceitar o perdão, pois é o laço que nos une e muitas vezes sentimos a presença destes nossos irmãos quando nós assim lembramos do passado ou do presente, destas situações, e sentindo a presença deste Espírito. Nós sentimos o dever de perdoar para o nosso bem-estar,
E nós vamos pedindo aos amigos espirituais que também auxiliem este nosso mentor para trabalhar em nós estes sentimentos. Que aqueles que se encontram com seu coração fechado ainda para o perdão, curtindo assim a sua mágoa, a tristeza, talvez um dia pela falta de conhecimento, mas hoje já os temos. E sabemos que talvez este espírito encarnado, passando por algumas situações, problemas e dificuldades, procurando assim prejudicar, seja com as palavras, atitudes, e nós, muitas vezes, respondendo à mesma altura. Jesus nos ensinou não somente a amar, mas a perdoar. Então vamos sempre colocar Jesus à nossa frente. Nestas situações, nestes momentos, o que Jesus faria no nosso lugar. E tenho certeza que Ele perdoaria. E amaria também este nosso irmão, nossa irmã, como ama a cada um de nós. Mestre amado, que nesta noite nós possamos sair daqui aliviados, na certeza de que nós vamos colocar em prática estes ensinamentos tão importantes, primeiramente para nós, para o nosso bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Aquele que ama é feliz. Aquele que perdoa sente assim o seu coração puro, tranquilo, e continua a sua caminhada tranquilamente. E a todos estes espíritos, o nosso agradecimento. Que todos nós possamos entender cada palavra que o nosso irmão Fábio Fadel irá trazer para todos nós. É o alimento que nós vamos receber na noite de hoje. Abra o seu coração, amplie a sua mente e entregue-se totalmente a este nosso Mestre amado Jesus. E nesta tranquilidade temos a certeza de que nossa Mãe Santíssima Maria está entre nós, contribuindo para o tratamento desta noite. Você que se encontra no seu lar, você que se encontra nos hospitais, no seu trabalho, em outros lugares, e a você que retornou à verdadeira pátria esta semana. Receba todo o nosso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão, e tenha certeza de que muitos estarão te recebendo do outro lado. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações,
mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E nós vamos envolvendo com muito carinho o nosso irmão Fábio, para que ele traga a sua mensagem e leve também de todos nós a gratidão, o carinho pela mensagem desta noite, envolvendo o seu lar, toda a sua família, em muitas bênçãos. Que Jesus ampare a todos nós. Que assim seja. Boa noite a todos. Meus irmãos, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, a espiritualidade diz que o conhecimento vindo da espiritualidade para nós, para a humanidade, ele tem que vir em gradações. As revelações não podem ser feitas todas de uma vez, porque nós não compreenderíamos. Eles fazem uma relação, os espíritos, é como se a gente quisesse olhar para a luz e olhasse diretamente para o sol. A gente não aguentaria olhar diretamente para o sol. E é por isso que Allan Kardec, no capítulo 1 do Evangelho, ele fala que nós, assim, ocidentais, tivemos 3 revelações. A primeira revelação vinda por Moisés, através dos 10 mandamentos, que a gente já sabe de cor, não é verdade? Vocês podem balançar a cabeça, gente, só para saber que eu estou encarnado, tá bom? Assim, quando eu falo assim, nós já sabemos de cor os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terá diante de mim outros deuses. Não adorará imagens de nada que voe sobre o céu, nada que ande sobre a terra e nada que viva debaixo das águas. Segundo mandamento: não falarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Terceiro mandamento: lembra-te de santificar o dia do sábado. Quarto mandamento: honrar pai e mãe, para que você tenha uma vida dilatada na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quinto mandamento: não matarás. Sexto mandamento: não adulterarás. Sétimo mandamento: não roubarás. Oitavo mandamento: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento: não cobiçarás a mulher do próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás o boi, o escravo, o jumento e tudo do teu próximo. Essa é lei divina, segundo o capítulo 1, por quê? Porque trazida 1700 anos antes de Jesus é válida até hoje. Desde os 10 mandamentos, a humanidade foi progredindo, e era chegada a hora da segunda revelação trazida por Jesus. E Jesus convive conosco trazendo ensinamentos, os seus ensinamentos aproximadamente por 3 anos. E quando já estava quase para se despedir, isso está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele está se despedindo dos seus discípulos, ele dá uma mensagem, fala: ó, se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ou seja, ele está falando para os discípulos, e para nós também, que se nós guardarmos o mandamento de Jesus, que ele mandaria um outro Consolador. E mais para frente fala: e esse Consolador vai fazer com que vai relembrar tudo o que eu disse e vai falar de coisas que eu não posso dizer ainda para vocês. Jesus já sabia que a mensagem dele seria um pouco distorcida, mesmo porque naquela época os ensinamentos passavam de boca em boca. E uma coisa que fica eternamente conosco, gente, é o nosso conhecimento. Esse vai nos acompanhar para sempre, até nós chegarmos a ser espíritos puros. Tudo bem? Então Jesus já sabia, por exemplo, que o pessoal não ia ter muita fé ou confiança nele. Vocês têm confiança em Jesus? Vocês confiam em Jesus? Sim? Olha, lá no Livro dos Médiuns tem um capítulo chamado Laboratório do Mundo Invisível, onde os espíritos nos dizem que quando a gente pensa alguma coisa, isso vai sendo plasmado no fluido cósmico universal. Eu vou contar uma história, eu gostaria que vocês colocassem na história. Pode ser? Pode? Imaginem que vocês estivessem numa estrada com muita chuva, a gasolina acabando,
e vocês veem uma placa numa estradinha assim falando posto de gasolina. Vocês entram nessa estrada, ficam procurando posto de gasolina, é à noite, está chovendo, só que vocês não acham o posto de gasolina e o carro de vocês acaba a gasolina na frente de uma casa meio antiga, parecendo aqueles castelos antigos. Vocês pensam assim, olha, eu vou tentar passar a noite nessa casa e depois, pela manhã, eu vou atrás de um combustível. Vocês batem palma na frente da casa, mas ninguém atende. Vocês forçam o portão e ele abre. Vocês vão até a porta da sala, bate na porta, mas ninguém atende. Vocês forçam a maçaneta e, de repente, a porta vai abrindo. Qual o barulho que faz a porta? Esse mesmo, né? Quando vocês entram na sala, vocês veem os móveis todos cobertos com lençol, teia de aranha, tudo, e vocês pensam assim, olha, vou procurar um quarto para eu passar a noite aqui. E vocês sobem a escada, entram no quarto, vê uma cama e pensam assim, vou dormir aqui, amanhã eu vou atrás do que eu preciso. E antes de dormir, vocês fazem uma prece para Jesus, para que Jesus os proteja. Quando vocês estão quase dormindo, de repente vocês ouvem um barulho lá embaixo. E ouve o barulho da porta abrindo da sala. E de repente vocês vão ouvindo passos que vão se aproximando. Toque, toque, toque. E esse passo vai subindo a escada. Toque, 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 toque. Vocês abrem o olho, olham para a maçaneta da porta do quarto. E vocês veem a maçaneta mexendo. Quem aqui acha que é Jesus que está chegando? Vocês estão esperando o Jason do Sexta-feira 13, né, gente? Então, tirando aqui, quando eu conto essa história, ninguém acha que é Jesus que está chegando. O pessoal não confia em Jesus, tirando vocês aqui, porque eu percebi que todo mundo achava que era Jesus que estava chegando nesse momento. O pessoal, gente, eles não confiam em Jesus. Tem gente que confia em quê? Em superstição, em horóscopo. Teve um amigo meu que abriu um comércio, colocou uma planta. O comércio dele era bonito, mas colocou uma planta meio esquisita, assim. Não sei se vocês já viram. Como é que é? Como é o nome? Como é teu nome, irmã? Dona Assunção, 7 ervas, que mais? Seca a pimenteira, não é verdade? Tem mais alguma coisa? Não, acabou assim. Eu virei para esse meu amigo e falei assim para ele, para que esse vaso aqui? Porque não estava combinando com o comércio. Ele vira para mim e fala assim, é espírita, hein, gente? Ele virou para mim e falou assim, não, é que é para evitar mal olhado. É para isso, dona Assunção? Ah, não sabe, não é verdade? Não... Eu falei assim, mas você não confia em Jesus? Ele falou, confio, mas vai que um falha, não é verdade? O pessoal não confia, gente. Eu moro numa cidade aqui do litoral de São Paulo, meio afastada, eu não sei se vocês já ouviram falar, chamado Praia Grande. Já ouviram falar? Lá na Praia Grande é o seguinte, gente. Da semana entre o Natal e o Ano Novo, você tem que chegar na praia mais ou menos 8 horas para você conseguir esticar uma cadeira. A partir das 9 você só consegue colocar uma cadeira sentado, e a partir das 10 tem que tomar sol de pé, porque é tanta gente que você não consegue. E nós espíritas, nós não fazemos fofoca, não é verdade? A gente só faz comentário fraterno da vida alheia, não é isso que a gente faz? E num tempo atrás eu estava no meu guarda-sol, e do lado do guarda-sol tinha umas moças conversando. E as moças começaram a perguntar assim, como é que você vai passar a virada do ano? E uma falou, vestidinho branco, outra, um macacãozinho branco. Eu fiquei pensando, é verdade, a cor, né, representa muito. Então, o branco representa a paz. Eu achei bonito. Até que uma das moças virou assim e falou, e qual vai ser a cor da lingerie? Falaram amarelo. Amarelo é pra quê, gente? E vermelho? Amor, não é verdade? Então, gente, o pessoal na Praia Grande, eles acreditam nisso. Na cor da lingerie na passagem do ano, gente.
Eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Se passar de lingerie amarela na virada do ano trouxesse dinheiro, eu passaria de lingerie amarela, não é verdade, gente? O pessoal, eles estão acreditando nesse tipo de coisa, mas tem que confiar em Jesus. Jesus é o nosso guia, é aquele que nós temos que seguir. E quando Jesus falou que nós não esqueceríamos o que ele falou, é óbvio que nós, tirando vocês aqui, o pessoal aí fora esqueceu. O pessoal esqueceu de seguir Jesus. Porque, olha, veja bem, quando Jesus fala, não acumulei tesouros que a ferrugem e a traça corroem, Jesus está falando o quê? Que a gente tem que se preocupar, nossa primeira preocupação tem que ser a nossa verdadeira essência, que é a vida espiritual. Não é para deixar de trabalhar, para ganhar o dinheiro. Quanto mais dinheiro vocês conseguirem, melhor. Mas tem muita gente que só fica atrás do dinheiro. E o pessoal entendeu esse recado de Jesus? Entendeu? Não sei, porque olha, tem uma determinada passagem do Evangelho que Jesus está falando com seus discípulos e chega um jovem e rico e fala para Jesus assim, bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus já responde assim, bom, por que você está me chamando de bom? Bom é só meu pai que está no céu, mas mestre eu sou. Vira para o jovem, vem e fala, segue as leis. O jovem responde, mas eu já sigo, Senhor, as leis. E daí Jesus muda, ele fala, se queres ser perfeito, pega todos os seus bens, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me segue. Qual que é o nome desse jovem, gente? Ninguém sabe. Ele não voltou mais, gente. Quando Jesus vira para Mateus e fala, Mateus, vem e me segue, Mateus era cobrador de impostos, ganhava bastante dinheiro. Mateus deixou tudo e foi atrás de Jesus. E o nome de Mateus é repetido até hoje, mas aquele jovem perdeu uma oportunidade maravilhosa. Às vezes eu fico pensando, nossa, ele foi convidado pelo próprio Jesus. Mas daí eu me coloquei no lugar daquele jovem. Imagine que eu tivesse ganhado na Mega Sena essa semana. E eu viesse aqui no Ceará, que eu adoro vir aqui, ver meus amigos, tudo, eu adoro vocês, o clima da casa é muito bom. E na saída eu encontrasse Jesus. E ele falaria assim para mim, oi Fábio, eu falei, Senhor, oi, mas que felicidade o senhor aqui. Ele falou, obrigado, Fábio. E ele falaria assim para mim, Fábio, você quer me seguir? Eu falo, claro, agora. Quer me seguir mesmo, Fábio? Eu falei, lógico, Senhor. Daí ele falaria assim para mim, você ganhou na Mega Sena essa semana, né, Fábio? Eu falei, ganhei, Senhor, ganhei. Ele ia falar, então, Fábio, você pega todos o teu prêmio da Mega Sena, dá para os pobres, vem e me segue. O que eu ia falar, gente? Isso aí não é Jesus não, né? Esse é o obsessor que quer acabar com a minha vida. Não é, gente? Então, o pessoal aí fora, incluindo eu, não segue Jesus. Na questão do perdão, que o Edson tão bem falou, o pessoal perdoa, gente. Tem gente que perdoa, mas não aparece na minha frente. Perdoa, mas Deus há de fazer o desgraçado queimar nos quintos dos infernos. Isso é perdoar, gente? E permitam-me que eu conte um caso que aconteceu sobre o perdão, porque, conforme o Edson disse, quem nunca precisou perdoar? Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Eu, quando era adolescente, eu tive hepatite. E depois que eu tive a hepatite, eu não consigo colocar mais uma gota de álcool na boca. Eu não consigo, porque eu passo muito mal. E uma vez eu trabalhei à noite, e era num sábado à noite eu trabalhei, no domingo de manhã eu cheguei na minha casa, era mais ou menos umas 6 horas da manhã, tomei um banho e fui dormir. Quando deu mais ou menos umas 7h30, eu senti uma dor que eu não sabia nem de onde era a dor. Eu acordei gritando, minha esposa virou para mim e falou, o que foi? Eu falei, não sei, está doendo tudo. Meu primo já tinha tido um ataque do coração, e ele falou que antes do ataque do coração, a mão dele começou a formigar. E a minha mão também começou a formigar. Me colocaram num carro e falaram, onde te leva? Eu falei, no primeiro hospital. E o primeiro hospital que encontraram foi um hospital do SUS de Guarulhos. Vocês já foram no hospital do SUS de Guarulhos no domingo de manhã? Assim, macas no corredor,
fila e tudo mais. Eu virei para a enfermeira, falei, enfermeira, pelo amor de Deus, deixa eu passar, eu tô com uma dor terrível. Ela, muito caridosa, virou para mim e falou assim, pode esperar aí que tá todo mundo com dor, espera a tua vez. Eu esperei minha vez. Quando eu entrei no consultório, a médica foi me examinar, e no exame ela deu uns karatezinhos aqui assim, o corpo já tá todo dolorido, eu não senti nada demais. Mas quando ela deu uns karatê aqui assim, gente, ela diagnosticou que eu tava com cólica renal. Alguém aqui já teve cólica renal? Falaram que é uma dor parecida com a dor do parto. Se dependesse de mim, acabava a reencarnação. Assim, ninguém mais reencarnava. O que ela fez, a médica? Ela me colocou numa maca no corredor e colocou soro com Buscopan na veia. E assim, conforme a dor foi diminuindo, como eu tinha trabalhado na noite anterior, o sono começou a bater. E daí, sabe quando você está meio que acordado, meio que dormindo? Quando eu percebi que duas senhoras se aproximaram da maca onde eu estava, e uma virou para a outra e falou assim, nossa, que judiação. Um moço tão jovem. E a outra falou, pois é. Olha só o que a cachaça não faz com a pessoa, não é verdade, gente? Eu pergunto para vocês, meus irmãos, eu tive que perdoar aquelas duas senhoras? Não tive que perdoar. Sabe por quê? Porque para mim, o que interessava naquele momento era que a dor passasse. Elas podiam falar o que elas bem entendessem de mim, que aquilo não ia me importar. E eu percebo que muitas pessoas, não aqui, mas perto da minha casa, elas não têm perdão elas não perdoam por causa de milindre. Sem saber que perdoar, a doutrina espírita já coloca na nossa visão que o perdão, acima de tudo, é uma coisa inteligente. Porque a morte do corpo físico não faz com que ninguém seja melhor. E, por exemplo, se eu tenho alguma coisa contra o Edson, se nós somos inimigos, se eu desencarno, eu tenho o quê? Eu tenho um privilégio, uma vantagem acima dele, porque o Edson não vai me ver, mas eu vou poder ver o Edson. Nada, só um exemplo, tá, Edson? E conforme a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta se os Espíritos podem definir nossos atos e pensamentos, os Espíritos falam, mais do que vocês podem supor, geralmente são eles que vos dirigem. E se eu posso dirigir a vida do Edson, eu vou fazer o quê se eu sou inimigo dele? Eu vou querer obsediá-lo. Mas o Edson é uma pessoa iluminada, é uma pessoa, um espírito que é um espírito sensacional, excelente. Eu não vou ter acesso ao Edson. Como obsessor, o que eu faço? Vocês nunca foram obsessores, gente? O que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Eu vou me aproximar de pessoas próximas ao Edson. Para quê? Para que aquela pessoa ela possa... como que eu poderia falar? Perturbar a vida do Edson, e quando a vibração do Edson cair, nós ficamos iguais. Então, antes de mais nada, seguir Jesus quando ele fala sobre o perdão é uma coisa inteligente. E nós sabemos da reencarnação. Porque se nós não tivermos nada contra ninguém, não precisar e perdoarmos aquelas pessoas, e elas nos perdoarem, nós não teremos problema com o obsessor. E aquele espírito, se tiver com raiva, numa próxima encarnação, pode vir como a nossa sogra, como a nossa mãe, como o nosso pai, como o nosso filho. Então, antes de mais nada, seguir Jesus é uma coisa extremamente inteligente. Tudo bem? Outra coisa, gente. Antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, o Edson fez uma prece e todos nós rezamos o Pai Nosso. E eu acho interessante, toda casa espírita que eu vou, quando alguém aqui na frente começa a fazer o Pai Nosso, todo mundo sai repetindo. Mas eu tenho certeza que vocês aqui não fazem o Pai Nosso automaticamente. Vocês pensam em cada palavra que vocês estão falando quando estão orando o Pai Nosso. Estou certo ou estou errado? Mas perto da minha casa, não. Por que eu moro lá? Porque eu estou afinizado com o pessoal lá, não é verdade, gente? Porque veja bem, gente, Jesus ele nos ensina o Pai Nosso, não é verdade? Vamos ver se a gente segue Jesus no Pai Nosso.
Então Jesus fala assim, Pai nosso que estais no céu. Quando Jesus fala que Deus é nosso Pai, isso significa que todos nós somos irmãos, não é verdade? Então, meus irmãos, eu sou irmão de quem votou no PT? Sou irmão de quem votou no Bolsonaro? Sou irmão de quem é palmeirense? Não, palmeirense eu sou. Eu sou palmeirense, já sou. Eu sou. Eu sou irmão de quem torce para São Paulo? Eu sou irmão de quem torce para Santos? Eu sou irmão de quem é católico? Protestante? Ateu? Então por que, hoje em dia, quando uma pessoa ela tem uma opinião diferente da dos outros, pessoas que rezam o Pai Nosso todos os dias estão brigando, gente? Não estão seguindo Jesus. Quase que eu tive que passar o Natal na casa do Bolsonaro. Porque a minha família votou, a minha esposa vota no Bolsonaro, a família dela votou no PT. Acabou o Natal. De tanta briga que teve. Então, pessoas que rezam todo dia o Pai Nosso nem sempre seguem o que Jesus falou. Santificado seja o vosso nome. Como é que a gente santifica o nome de Deus? É ficar repetindo a todo momento? São os nossos atos que devem refletir a nossa herança divina. Venha a nós o vosso reino. Então a gente está... Quando eu aprendi essa prece, eu falava, venha, Senhor, o vosso reino, venha. E não vinha, gente. E depois de muito tempo que eu percebi que quando o reino de Deus se instala dentro da gente, é quando a gente prepara para que esse reino seja instalado. Enquanto nós não tivermos uma tranquilidade, uma paz interior perante tudo, esse reino não vai se instalar. E nessa parte, eu tenho certeza que todo mundo pensa, quando nós falamos no Pai Nosso, e seja feita a vossa vontade. Vocês pensam nessa hora aí do Pai Nosso? Porque tem gente que fala assim, Senhor, seja feita a vossa vontade, desde que a vossa vontade seja igual, porque se não for... E não nos deixe... Eu pulei uma parte ou não? Agora, assim na terra como no céu? E aonde eu parei agora? Obrigado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então Jesus está falando para a gente se preocupar com o quê? Com o dia de hoje, gente. Tem gente que fica só no passado. Assim, musicalmente é meu caso. Eu estou parado lá nos anos 60, 70, 80, gente. Eu não consigo gostar das músicas de hoje em dia. A minha filha virou para mim e falou, pai, você tem que fazer um F5. Eu nem sei o que é isso, mas ela pôs umas músicas para ouvir, eu não consigo gostar. Mas tem gente que só fica remoendo o passado. Tem outras pessoas que só querem ver o futuro e esquecem de viver o presente. Então, quando Jesus fala o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E daí a gente enche o peito e fala, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, as nossas ofensas, não é verdade? E a oração é tão significativa, é tão bela, que ela já que nós já sabemos se Deus vai perdoar. Porque quando a gente enche o peito pedindo perdão, na sequência, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. E daí, gente, a gente já sabe. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação. Mas eu tenho que me preparar, gente, para não ir junto da tentação. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade qual o meio mais prático e eficaz para que a gente se melhore nessa vida e descarte as más inclinações que nós temos. Vem Santo Agostinho e fala, um sábio da antiguidade já falou disso, conhece-te a ti mesmo. E Jesus falava, vigiai e orai. Então, se eu me conheço, gente, se eu não posso com bebida alcoólica, eu tenho que vigiar para não estar onde? Dentro do bar. Porque eu já me conheço. Eu sei que eu sou fraco para bebida e eu vou para dentro do boteco, passo uma cachaça. Senhor, livrai-me das tentações. Eu sou diabético, eu vou para dentro de uma doceria, passo um pudim de leite condensado. Senhor, livrai-me das tentações. Mas a gente tem que fazer nossa parte, gente. Se a gente não fizer... E livrar-nos do mal.
Que assim seja. Ou amém. Ou o que vocês quiserem falar. O ideal é que quando nós seguimos Jesus, toda vez que nós rezarmos o Pai Nosso, nós saibamos exatamente o que o Pai Nosso quer nos dizer e se nós estamos cumprindo. E para terminar, gente, já é presente um espírito, através da psicografia de Chico Xavier, contou uma história, e é história, tá, gente? Isso não aconteceu, tudo bem? É só uma história, que eu achei bastante interessante. Diz Jair Presente que Jesus e Pedro estavam voltando de uma viagem, à noite. E Pedro vira para Jesus, vê uma pousada e fala: Senhor, vamos passar a noite naquela pousada, eu estou tão cansado, queria uma cama. E Jesus fala: Pedro, lá não é um bom lugar. E Pedro fala para Jesus: Senhor, lá é um bom lugar sim, eu estou cansado, vamos lá, a gente aluga um quarto, a gente passa lá. E Jesus fala: Pedro, lá não é um bom lugar, vamos ficar aqui contemplando a criação do meu pai. E Pedro fala: não, Senhor, eu não quero contemplar, eu quero uma cama. Vamos lá, Senhor. E Jesus falou: tá bom, Pedro, vamos lá. Quando Pedro e Jesus entram lá na pousada, eles percebem logo o quê? Que lá realmente não era um bom lugar, porque tinha um pessoal logo na recepção, um pessoal mal encarado, jogando jogos de azar. Pessoal supersticioso, igual lá da Praia Grande. Pessoal supersticioso. Pedro vai lá, pede um quarto para 2 pessoas, o dono da hospedagem dá a chave e ele vai lá para o quarto. E quando eles entram no quarto, Pedro vira para Jesus e fala: ó, Senhor, o senhor fica aqui do lado da janela, tá bom? E eu fico aqui do lado da porta, tudo bem? E Jesus falou: tá bom, Pedro, tudo bem. O pessoal lá na recepção, o chefe lá do bando, vira para os capangas e fala assim: gente, vocês perceberam que minha sorte mudou? Eu só estava ganhando, agora só perco. E um dos capangas falou: chefe, eu sei. Foi depois que aqueles 2 nazarenos entraram, a sorte do senhor mudou. E ele falou: é verdade. E fala assim para os capangas: vai lá, pega um lá do quarto e leva para o corredor, dá uma surra para minha sorte voltar. Os capangas foram lá, abriram a porta. Quem que estava logo na porta? Pedro. Eles pegaram o Pedro, arrastaram para o corredor, deram uma surra. Pedro volta todo machucado e fala: Senhor, o senhor viu o que fizeram comigo? E Jesus fala: Pedro, perdoa, o pessoal é desse jeito mesmo, supersticioso, Pedro, não liga, perdoa. Ele falou: Senhor, mas é difícil. Não, Pedro, vamos dormir, fica tranquilo, Pedro, fica tranquilo, dorme. Eu falei: tá bom, Senhor, vamos dormir. Só que agora eu fico do lado da janela. Assim, o senhor que vai ficar aqui do lado da porta. Aí Jesus falou: tá bom, Pedro, não tem problema, eu fico do lado da porta. E a sorte do homem, gente, mudou? Não mudou. Ele vira para os capangas e fala assim: olha, a minha sorte não mudou. Ele falou assim: quem vocês pegaram lá no quarto? E os capangas falaram: é o que estava do lado da porta. E ele falou: então vai lá e pega o da janela, não é verdade? Lá foi Pedro novamente, não é verdade? Gente, isso não aconteceu, tá bom? É só uma história. Não aconteceu. Por que eu contei essa história aqui para vocês? Lá vai o Pedro de novo e toma outra surra, não é verdade? E daí Pedro começa a se lamentar para Jesus. E fala assim: Senhor, esse pessoal não dá não. E Jesus fala: Pedro, é assim mesmo. Todos aqueles que se predispõem a me seguir, eles serão vítimas de preconceito, eles serão mal interpretados e tudo mais. Mas saibam que todos aqueles que decidem me seguir terão a verdadeira felicidade mais rapidamente do que os outros. E Pedro vira para Jesus e fala: é por isso, Senhor, que tão poucos o seguem. E essa resposta de Pedro me deixou essa interrogação na cabeça. Por que tão poucos seguem a Jesus? O caminho não é fácil, mas Jesus nunca prometeu a felicidade aqui na terra. Agora, todos nós sabemos que quando nós nos predispusermos a seguir Jesus, rapidamente nós seremos espíritos puros e faremos parte do seu exército, o exército do amor, da caridade e da fraternidade. Que a paz desse mestre esteja com todos nós e que ela se estenda aos nossos lares pelo convite, pela atenção, pela participação, pela simpatia de cada um de vocês. Muito obrigado e tenhamos todos uma ótima semana. Muito agradecido.
Agora eu pergunto, como ele vai ser recebido na Praia Grande quando chegar? Um cortejo com o pessoal com um pau na mão para dar paulada nele. Tem gente da Praia Grande aí? Tá certo. É isso aí. Você falou de pedra no rim. Eu acho que muitos já tiveram, mas acho que não no momento de sustentação de um trabalho de psicografia. Eu sempre gosto de ficar junto à mesa, ficar como sustentando o trabalho. E aí começou a me incomodar. E eu comecei a suar, eu pedi toalha, o pessoal não estava entendendo nada, né? E fiquei ali até o final, sustentando, aguentando. A hora que terminou a palestra do Alaor Borges, lá na outra casa, aí eu fui ao banheiro, aí a pedra, tim, saiu uma pedra grandinha ainda. Foi uma experiência, viu? Vez ou outra eu também coloco uma pedrinha para fora. Estão perguntando aqui se alguém achou um celular. Na semana passada, não sei, né? Talvez se tivesse achado, teriam deixado com a gente aqui, né? Então eu peço, se acharmos aí algumas coisas, por favor, se dirija lá embaixo, com a Fátima ou com a Leila ou a minha mãe no caixa, com alguém, para que possa devolver, né, para a pessoa. Bom, palestrante de sexta-feira, Mário Bardella, o Marinho do Núcleo Espírita, o Semeador, escolha das provas. Quarta-feira que vem, participante, o palestrante é o Jové Juvencio, do Centro Espírita Chico Xavier, a infelicidade real. As nossas recomendações, pedindo sempre a importância do seu preparo pela manhã, fazendo sua prece, leitura do Evangelho. E ao chegar na casa a primeira vez, deverá passar na orientação, relatar o que te trouxe a casa. Os demais que passaram já pela série de tratamentos deverão passar também na orientação e dizer como se encontram, né? A qualquer momento você pode migrar de tratamento. E lembrando sempre que nós não devemos ficar sempre querendo o mesmo tratamento, né? Vamos aí obedecer toda a orientação de lá de cima, né? Quando você passa em orientação, é encaminhado para um tratamento, então procure seguir rigorosamente esse tratamento. Fazemos a leitura do Evangelho, fazemos uma prece e dando a sequência à palestra de 30 minutos, lembrando sempre que a palestra é a maior das cirurgias. Hoje acho que ninguém precisa de cirurgia, está todo mundo tratado. Poupar o meu trabalho e dos trabalhadores. Enfim, tratamento PA ficha rosa para os problemas espirituais, mediunidade aflorada, toda a parte emocional e sentimental. Este passe é realizado lá embaixo na sala de passe, de limpeza ou harmonização. Então, quando você entrar na sala, eleve pensamento a Jesus, peça a Jesus que a espiritualidade possa trabalhar em você, as suas mágoas, ressentimentos, né, ódio, tudo aquilo que você carrega, e nós sabemos que muitas vezes é muita coisa, para o seu bem, né? Então, peça a espiritualidade. Em seguida, receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. A ficha verde é um tratamento para o seu físico, encaminhado para esse tratamento. Aqueles que já passaram pela cirurgia perispiritual encontram-se melhores. Ao entrar na sala, eleve o pensamento a Jesus, abra o seu coração, peça aos mentores que possam trabalhar seus órgãos, membros, células, e em seguida receberá uma água. Beba esta água, aguarde alguns minutos, depois poderá retornar para o seu lar. Ficha branca, cirurgia perispiritual. Não tem corte físico, mas o mentor utiliza o instrumento, mexendo na região correspondente ao órgão membro afetado, e poderá mexer em outras regiões que não está marcado na sua ficha, a nível de uma prevenção, né, de uma doença que poderá desencadear, desenvolver
nesta existência. Ao entrar na sala, não deixe a sua ficha aqui fora, entre com a ficha lá dentro, entregue para o trabalhador, para que ele possa se posicionar nas macas ou cadeiras. Pedimos, por gentileza, não acrescente no papel alguma outra doença, né? Sempre colocamos ali 2 problemas, a espiritualidade sabe realmente o que você tem, o que você necessita. Então, vamos confiar, né, acreditar em Jesus, como o Fadel nos ensinou, e na espiritualidade também, nos mentores lá dentro. Após o seu atendimento, veja se está bem, será encaminhado até a porta, onde receberá uma água, beba esta água, aguarde alguns minutos, e depois poderá retornar para o seu lar. À noite, antes de você deitar, faça a sua prece, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, o Dr. Hans, o mentor médico, faz parte aqui da equipe, o responsável pela equipe, ambos estão aqui do lado esquerdo de vocês, e eles então darão toda a assistência a todos que passaram aqui por PA, PO e CR, e a todos estes que estão em casa acompanhando o nosso tratamento, que nós falamos o tratamento à distância, que é este tratamento à noite. Deixe uma água para ser fluidificada, esta água você pode colocar um copo, uma jarra, uma garrafa, e os mentores vão fluidificar e amanhã, pela manhã, começa a beber esta água 3 vezes ao dia ou 2 vezes ao dia, manhã e noite. E à medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando que não prometemos cura a ninguém, é importante você vir com fé. Tua fé é quem vai te curar, e os nossos tratamentos espirituais não dispensam tratamento médico. Tudo que for pedido e solicitado pelo médico da matéria, por favor, faça, não interrompa. Caso tenha que passar por cirurgia material no dia Mentalize, peça a Dr. Bezerra de Menezes, equipe Dr. Hans, que possa acompanhar você e a equipe da matéria. E eles estarão dando toda a assistência. Hoje, alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, não manter relação sexual e não atividade física pelo menos 2 dias. O demais, dependendo da sua cirurgia, aí sim faça atividade, deve fazer atividade física, né, fazer qualquer tratamento, né, que segue aí a linha alternativa, não interfere no nosso tratamento. Caminhada, exercícios, né, o Dr. Hans sempre fala que temos que fazer isto, né, e também meditação. Então vamos tentar fazer aí as coisas, cuidar realmente do nosso corpo para a nossa melhora. Se ficou dúvida, por gentileza, não saia com dúvida. Nós temos lá em cima atendimento fraterno, se você quiser conversar algo, né, que esteja passando ou sobre a doutrina. Temos o curso que chama Do Céu, que é um trabalho onde vão explicar o que é Evangelho no Lar, para que serve e como é feito. Às 20h30 aqui você pode subir, né, o andar aí de cima, e eles vão explicar e tirar a sua dúvida também. Programa da Rádio ABC AM 1570, programa Semeando a Boa Nova, todos os sábados. E o tema de sábado: para onde iremos após a morte? Para onde iremos após a morte? Praia Grande? O convidado Eduardo Urbini e Silvio Locatelli. Então, o pessoal tem muita curiosidade para saber, né, depois daqui, para onde nós vamos, o que vai acontecer. Então vamos assistir o programa e vamos realmente saber para onde que nós vamos, né, o que vai acontecer. Faça a sua pergunta. Você concorre a um livro, né? Pode entrar lá no programa Semeando a Boa Nova e assim você concorre ao livro e tira todas as suas dúvidas. O programa, o trabalho do Orlando Noronha, dia 19/5, o trabalho de psicografia, aqui na nossa casa, será um domingo. A partir das 7 da manhã nós entregamos as senhas, então nós vamos avisando vocês aqui como proceder
neste dia, 19 de maio, ok? O Orlando Noronha vai estar conosco. Eu peço, por gentileza, o meu obsessor, quer dizer, sofredor, mentor, está pedindo, não vamos ficar com o celular ligado, por favor. Hoje é um dia de tratamento para nós, principalmente nesse salão, vamos permanecer em silêncio, acompanhando assim os tratamentos que acontecem na casa, dando sustentação. Nós sabemos o quanto é importante as frases que vão passando e vocês vão acompanhando. Isso faz parte da nossa mudança, né, de pensamentos e sentimentos. Então vamos proporcionar também, deixar que os mentores possam trabalhar adequadamente. Ok? Agradecendo de coração as roupinhas que chegaram aí, as doações de roupa da Laurinha, né, que está para nascer. Então, aqueles que quiserem colaborar, agradecemos de coração. E o papel Interfolha, né, aquele de mão que utilizamos nos banheiros, né, que nós usamos bastante. Então, agradecemos aí de coração a todos vocês. Bom tratamento a todos.